Pois é, e hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. É a primeira solenidade do tempo comum. O tempo comum, ele começa, depois do tempo do Natal, segunda semana de janeiro, e em fevereiro a gente já entra no tempo da quaresma quase, Passamos quaresma, o tempo pascal, terminamos a festa, o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, e a primeira festa do tempo comum, a primeira solenidade do tempo comum, é a solenidade da Santíssima Trindade, justamente para resgatar e recordar o mistério do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela através da encarnação do Verbo. Quinta-feira que vem, 8h30 da manhã e 19h30, nós teremos também a segunda festa solene, ou a segunda solenidade, melhor dizendo, do tempo comum, que é Corpus Christi. E nós refletimos durante essas missas que nós presidimos ontem e hoje, sobre como que este mistério nos toca, ou deveria nos tocar, profundamente, cada vez que nós fazemos o sinal da cruz. Aí eu brinquei ontem com nosso ministério, que vocês não poderiam atrapalhar as minhas piadas de hoje, não é verdade? Mas eu encontrei uma pessoa que participou mais da Santa Missa do que vocês, que essa é a terceira, Então, tá por aí afora, também não vou dizer o nome, mas sabe. Mas enfim, a gente brinca assim, mas para dizer que nós temos uma responsabilidade em todas as Eucaristias de transmitir, para as pessoas que participam desta paróquia, da nossa comunidade, uma mensagem que não pode ser a mensagem do padre, Eu não fui ordenado para falar em meu nome, é uma mensagem que é uma mensagem da liturgia e, portanto, da igreja. E nós dissemos que é uma das solenidades, que a igreja nos coloca, mais desafiantes, mesmo do ponto de vista litúrgico, porque o padre pode cair na tentação de querer fazer uma aula dogmática sobre a Trindade, Porque a nossa teologia, ela tem, querendo ou não, um pezinho lá na filosofia, e nós temos uma racionalidade explicativa da fé, O que os santos padres já diziam para a gente que é uma tentativa frustrada, Porque a fé não é para ser explicada, como você explica a matemática, a física, a biologia. A fé não está no campo da explicação, a fé está no campo da compreensão e da contemplação, Por isso o mistério não se explica, o mistério se vive e se contempla. E porque durante vários séculos da nossa era cristã, nós tentamos explicar os mistérios, nós às vezes criamos até divisões, com essa explicação. Eu citei uma delas hoje, que aconteceu justamente no início do cristianismo, No ano 90, mais ou menos no ano 90, O Templo de Jerusalém é destruído no ano 70 depois de Cristo, e no ano 90 depois de Cristo, acontece um sínodo, que é o sínodo dos judeus ou dos rabinos, chamado sínodo de Jâmnia. E neste sínodo, os cristãos são expulsos das sinagogas por causa do germe deste dogma da Trindade. Porque enquanto os cristãos falavam assim, o Messias já veio e é Jesus, os judeus estavam tranquilos conosco. Mas quando nós começamos, a partir da fé, falar o Messias já veio, é Jesus, e ele é Filho de Deus, e ele é um só com o Pai e o Espírito, aí os judeus já não suportaram mais. O que eles disseram? Os nazareus, porque o nome dos cristãos, na primeira era, não eram cristãos, nós não éramos chamados de cristãos, éramos chamados de nazareus. Os nazareus, seguidores dos nazarenos, estão fora. E aí eles nos expulsam das sinagogas e nasce a igreja, É sempre bom recordar que nós temos um pezinho no judaísmo. O nosso mestre era judeu, Paulo, Pedro era judeu, todos os apóstolos eram judeus, Então, a profissão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre causou na igreja tentativas de explicações que foram frustradas, E por isso, os padres da igreja sempre diziam pra gente, E a tradição sempre repete isso pra gente. Diante do mistério, nós precisamos deixar a nossa razão de lado, a nossa pretensão racional de lado, e aceitar simplesmente a graça, nos ajoelhar e professar, essa fé com amor, com carinho e com devoção. E aí eles falavam uma palavrinha, ou mais do que uma palavrinha, era
uma formulação de fé, que hoje eu repito para vocês. Em latim é assim: lex credenti, lex orandi, ou lex orandi, lex credenti. Que significa: a lei da oração é a lei da fé, e a lei da fé é a lei da oração. Traduzindo ainda mais, para a nossa língua, a gente poderia pensar assim: você precisa orar aquilo que você professa e professar aquilo que você ora, Orar aquilo que crer e crer naquilo que você ora, Não existe uma oração desconectada da fé e nenhuma fé desconectada da oração. E mais do que isso, lex orandi, lex credenti nos joga também para o campo da praxis, que é orar aquilo que ora, orar aquilo que crer, crer naquilo que ora e praticar aquilo que crê, Então, a oração, a fé e a praxis juntos. E o mistério da Trindade, ele só pode ser compreendido, a partir da luz do Espírito Santo, como hoje nós escutamos a segunda leitura belíssima, que fala: nós não recebemos um espírito de escravo, mas um espírito de filhos, e neste espírito, através da fé, nós clamamos Abba, Pai. A única pessoa que nos dá acesso a este mistério é o Verbo encarnado, quando ele diz: eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando um dos seus discípulos pede para ver Jesus, para ver o Pai, Jesus vai dizer: tanto tempo que você está comigo e você ainda não sabe disso? Quem me viu, viu o Pai. Então não existe possibilidade de acesso ao mistério da Trindade se não for olhando para o sacrifício de Cristo, se não for meditando sobre este amor de Deus, que se entrega por nós de uma forma desmedida. E aí a gente precisa prestar atenção para a gente não cair na repetição das fórmulas e numa preocupação exagerada de repetir fórmulas, e aí nós perdemos o essencial. Ontem nós tivemos a graça de batizar aqui um rapazinho, João Pedro. Aí eu brincava com o João Pedro, mas não era brincadeira, é verdade. E aí as pessoas que já são mais experientes, passaram dos 25, dos 30 anos, melhor dizendo, talvez se recordem disso ou os pais tenham contado. A nossa catequese, até o início do ano 90, 80, era uma catequese ainda muito tradicionalista, mais do que tradicional, e ela era feita com perguntas e respostas. Então, a criança chegava para fazer a primeira comunhão, ela tinha que passar pelo confessionário. E aí o padre fazia as perguntas, dos 7 sacramentos, dos 10 mandamentos. Não que eu acho isso inválido, eu acho que a gente está precisando retomar isso. Eu acho que a gente está precisando conhecer o conteúdo da nossa fé. Mas conhecer, para a gente amar, e não simplesmente fazer uma repetição igual papagaio. Eu acho que o problema é repetir igual papagaio e não saber o que nós repetimos. E aí o padre fazia as perguntas dos sacramentos, tinha aquela pergunta clássica, O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Aí o padre perguntava no final: e quantos deuses há? E a criança tinha que dar uma resposta. Aí ontem nós contamos pro João Pedro que 10 anos, 11 anos, talvez não conhece isso, que uma vez um menininho veio confessar com o padre, uma espécie de anedota sobre a Trindade, e aí para fazer a primeira comunhão, e ele chega tremendo, porque as crianças, eu não sei por que tem medo de padre, Ainda hoje tem crianças e adolescentes que têm uma vergonha da gente, E quando é a confissão, então eles ficam numa tensão horrível, Faz parte da vida, a primeira vez. E a criança chega lá trêmula, e o padre pergunta para ela justamente isto: você está pronto para a primeira Eucaristia, meu filho? E o menininho fala: estou pronto, seu padre. Então tá, vamos lá, vamos ver. Sobre a Trindade. O Pai é Deus? E o menininho fala: é Deus. O Filho é Deus? E o menininho fala: é Deus. O Espírito Santo é Deus? E o menininho fala: é Deus. Aí o padre faz a pergunta clássica, que é uma pergunta retórica para pegar o pobrezinho do menininho. Então existem 3 deuses? Aí ele fala: sim. Como assim? Quantos deuses há, meu filho? 3. Padre: não é possível, não é 3. E o menininho fala: 4. Padre: não, 4 não. E o menininho insiste: 5. Não. Ele lembra dos 7 sacramentos, fala: agora eu vou acertar. 7. Padre: nossa, última chance, quantos deuses há? Ele pensa e fala: 10. Padre: pode voltar,
vou puxar a orelha da sua catequista, você não está bem preparado. E o menininho sai triste pela porta, sabendo que não ia fazer a primeira comunhão, e quando chega na porta da igreja encontra o coleguinha, e o coleguinha está entrando, e de repente o coleguinha vê que o menininho está triste e fala: o que aconteceu? Como é que foi a sua primeira confissão? Péssima primeira confissão. Tem um padre lá chamado Padre Sebastião que não deixou fazer a primeira comunhão, disse que eu não sei nada. Mas o que ele te perguntou? Perguntou quantos deuses há. Você não soube responder? Perdão, soube. Eu disse que existia 10 deuses. Mas você é burro demais, é por isso que você errou. Ah, então já que você sabe quantos deuses há, aí o outro responde: Aí ele fala: vai com essa mixaria de Deus que você vai ver, que você vai arrumar, né? Essa é a consequência de uma catequese repetitiva e de uma preocupação que nós temos em decorar as coisas e em seguir, como a gente fala, né? Às vezes ao pé da letra algumas coisas, sem a preocupação em fazer uma reflexão profunda da nossa fé. E se nós quisermos realmente fazer uma reflexão profunda sobre a nossa fé, a gente precisa deixar a racionalidade explicativa de lado, que é próprio das ciências humanas, ciências exatas, biológicas, né? Eu sempre brinco, né? E aí sempre critico isso, né? Ciências humanas e ciências biológicas ou ciências exatas, né? Eu nunca vi cachorro fazer ciência, então toda ciência é humanas, né? Isso é só uma forma de classificação bastante, aliás, reducionista. Mas enfim, deixemos isso para ciências e adotemos aquilo que é próprio nosso, que é a contemplação. E não tem forma melhor de contemplar a Trindade do que orando. E nós vamos orar agora uma oração que tem 1850 anos. Uma oração que tem 1850 anos. Depois do Pai Nosso, talvez seja a oração mais antiga da igreja, né? Nós chamamos de símbolo apostólico, que é o credo. O credo que vocês rezam toda a Santa Missa, né? Este credo que nós rezamos comumente, porque hoje a liturgia coloca para a gente o credo de Nicéia e Constantinopla, que deve ter uns 1700 anos. Né? Foi feito em 325, 381 depois de Cristo. Mas o que nós vamos rezar, que é o tradicional, que é o credo que nasceu em Roma, é o credo apostólico, ele tem mais ou menos 1850 anos. E este credo, ele servia como uma senha. Já vou terminar a homilia, mas é bom a gente falar isso. Ele era uma senha. Como assim, padre, era uma senha? Primeiro que ele não era divulgado para todo mundo. Ele era uma senha própria dos grupos cristãos. Você não podia rezar o credo de qualquer forma, em qualquer lugar. Ele era uma senha. Então, por exemplo, se um cristão saísse de Roma para ir visitar Jerusalém, ou saísse de Roma para ir visitar qualquer outra cidade, sei lá, né? Alguma cidade antiga, né? Atenas, sei lá, alguma cidade, Alexandria. Se um cristão saísse, então, de Roma para ir visitar alguma dessas cidades, ele chegaria nessa cidade e procuraria o grupo dele, que era o grupo dos cristãos. E para se identificar, adivinha o que ele fazia? Começava a rezar o credo. Ou a comunidade pedia que ele rezasse o credo, para ver se ele realmente tinha a mesma fé. Então, de repente, a pessoa se colocava de pé diante deste grupo, e aí o grupo começava: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí fazia silêncio, para ver se o outro ia continuar. Se não continuar, ou seja, não deu a senha certa, a pessoa simplesmente não entrava na comunidade. 1850 anos vivendo assim. Aí a gente brinca, né? Por preguiça intelectual, às vezes por preguiça espiritual, a gente vai perdendo isso. E nós vamos ver agora, a partir da Lex Orandi e Lex Credente, a lei da fé e a lei da oração, como que o mistério da Trindade está plasmado neste credo. Vamos ficar em pé. E nós vamos fechar a nossa homilia rezando isso. Nós vamos rezar, são 3 artigos de fé. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo. Nós vamos rezar cada artigo com tranquilidade e nós vamos fazer uma explicação rápida, né, bem rapidinha mesmo, sobre cada artigo. Então vamos começar e vamos fazer o sinal da cruz. Vamos levantar nossa mão direita e vamos colocar a mão na testa e começamos assim. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pronto. Primeiro. Então vocês falaram que acreditam em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Prestem atenção. Não levem a mão na testa e não falem que vocês acreditam em Deus Pai, se vocês não ajam como filhos. Porque isso faz parte do mistério da Trindade. Nós só podemos falar que Deus é Pai se nós nos sentimos como filhos e filhas. Se você não acredita que você é feita à imagem e semelhança de Deus, se você é um ser arrogante que pensa que se deu a própria vida e que é autônomo ao ponto de questionar a autoridade de Deus sobre a sua vida, não chame o nome do Senhor em vão. Não diga que Deus é Pai se você não se sente como filho. Isso é uma das coisas que o mistério da Trindade nos revela. Aí nós colocamos a mão no peito e continuamos. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, está sentado à direita do Pai. Pronto, nós falamos que acreditamos no Pai porque nos sentimos filhos e falamos que Deus é Filho, por quê? Porque Jesus nos revela que Ele é o Filho e que nele nós podemos também sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Então, não chame Deus de Filho se você não considera que ao seu redor tem irmãos e que a pessoa que está do seu lado é tão filho e tão filha de Deus quanto você é. Então, se você é uma pessoa ranzinza, insuportável, às vezes intragável mesmo, sem empatia nenhuma, né? Gosta mais de bicho do que de gente, não chame Deus de filho. Porque ao chamar Deus de filho, você reconhece que você e o irmão do seu lado, não é o seu cachorrinho, não é o seu gatinho, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Ah, padre, isso incomoda. É que a fé incomoda mesmo, né? E a verdade de fé incomoda mesmo. Então, se você é uma pessoa que não acredita na humanidade, é uma pessoa que não tem empatia, que vive infernizando a vida dos seus irmãos e irmãs, não coloque a mão no peito para chamar Deus de filho. Só pode chamar Deus de filho aquele e aquela que acredita que nós somos irmãos e irmãs. E aí nós traçamos o último sinal e falamos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Se vocês acham que a santidade é coisa de gente trouxa e que a santidade é para os fracos, não chame Deus de Espírito Santo. Se você não está disposto a abraçar o dom da santidade na sua vida, se você não acredita na força do Espírito Santo que nos reúne aqui hoje e que nos conduz, não ouse chamar Deus de Espírito Santo. Portanto, o dogma trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, nos revela que Deus, sendo Pai, nos adota como filhos. Que Deus, sendo Filho, reafirma conosco o compromisso da nossa humanidade, né, e da partilha da nossa humanidade entre os homens e as mulheres, e que essa humanidade, ela está em Deus e que em Deus somos todos irmãos. Revela também que Deus, sendo Espírito Santo, nós recebemos em nós algo da centelha divina e por isso, abraçando essa graça, nos tornamos também santos em santas no amor e no Espírito Santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Amém? Não é explicar, é contemplar e orar. Lex orandi, lex credenti. A lei da oração é a lei da fé.